Sendo bem direto, Murago para mim é um quadrinho nacional com muitos acertos e também com alguns erros. Mas antes de falar disso tudo, eu quero primeiro dar os parabéns para o autor, porque eu sempre falo que publicar quadrinho para um público infantil é ainda mais complicado do que publicar quadrinhos para um público adulto. Eu já falei que eu inclusive já tive a oportunidade de participar de palestras sobre isso, e todos os autores falam que publicar quadrinho infantil é sempre um desafio ainda maior, porque primeiro que a gente tem a hegemonia do Maurício de Souza, então quando se pensa em quadrinhos infantis sempre vai se pensar em Turma da Mônica e não há espaço para se pensar em outras coisas. E segundo, porque é muito difícil uma editora apostar em quadrinho infantil porque existe Turma da Mônica. Então assim, é uma questão comercial, é uma questão conceitual. Então toda vez que eu vejo novos autores apostando as suas obras em quadrinho infantil, eu acho muito legal. Porque sim, há um gap de crianças de 5, 6 anos que pararam de ler Turma da Mônica e querem ler outra coisa, e elas vão ter ou mangá ou um quadrinho que vai ser mais infanto-juvenil, lá para 16 anos. Então, pegar um quadrinho para essas crianças de 8 a 14 anos é muito legal. E Murago se encaixa nesse sentido perfeitamente. E eu indicaria super Murago para uma criança dessa faixa etária, e isso é ótimo. Por quê? Primeiro, pelo todo o contexto. Eu acho que assim, é uma aventura, ela é infantil, os personagens são antropomórficos, né? Então tem aqui uma questão do, tá vendo, toda colorida, etc, tal. E ao mesmo tempo, ela não é tão infantilóide nesse sentido, porque se vocês pegarem aqui no começo, você vai ver que a HQ tem toda uma pegada de mistério. Ela começa com um tom mais sombrio, porque ela vai se construir como se fosse, né, um grande épico, uma grande aventura. Começa com uma questão muito tensa, e aí depois aqui vemos para esse paraíso aqui, para esse universo dos seres antropomórficos. E é muito legal todo esse universo, a questão até cultural, porque são folclore do Brasil, etc. Então assim, tem uma questão raiz muito legal. Isso é muito bacana, toda a HQ. Ela tem uma movimentação e ela tem uma coisa que eu achei fabulosa, que é um personagem que ele brinca entre as páginas. E aí, cara, é quase que metalinguagem, assim. É um personagem que ele é o narrador da história e ele vai brincando entre as páginas, muda os quadros, tal. Então isso, em questão de desenho, metalinguagem também, é muito legal. Essa aqui é fabulosa. E por que eu falei que ela tem alguns erros? Eu acho que o primeiro erro que eu vejo, que eu particularmente considero um erro, mas não é que é um erro, é que assim, a HQ, esse é o número 1, vão ter outros números, só que ela não se fecha, ela deixa muito aberto vários pontos. E a gente sabe que publicar quadrinho nacional é muito difícil. Então assim, ou o autor ele já tem que estar o número 2 engatilhado, o número 3 engatilhado, pronto para sair, ou eu sempre acho melhor fazer uma aposta que existe a grande história central, mas que no volume a história também se fecha, né? Porque aí você consegue agradar o leitor do tipo, ah, beleza, tive uma aventura do começo, meio e fim, e aí eu tenho os ganchos, eu vou procurar a segunda. Uma outra coisa que eu acho que poderia ser analisada, ser revista para uma próxima edição, é a diagramação e a escolha de fonte para HQ. Eu acho que assim, as fontes grandes são bons porque é infantil tudo, mas eu acho que aqui teve um erro de separação de palavras, né? Aqui que você pega, tem um erro. Aqui dentro também eu achei as margens muito... Achei as margens muito juntas, muito próximas. Então assim, eu acho que são alguns detalhes que para a próxima edição, porque vai ter próxima edição, vocês têm que seguir o site deles, que é murago.com.br. E aí para as próximas edições eu acho que eu veria esses detalhes, assim, essas coisas de diagramação mesmo do objeto livro, né? Porque às vezes incomoda um pouco. Fora isso, por tudo que eu falei desse universo criativo, é uma HQ que vai entrar na minha estante, estou ansioso para esperar o segundo volume e eu espero aí que vocês também. Nos próximos stories vou deixar link para compra. Conheçam a Impulso Geek, a nossa loja de quadrinhos, e até mais.